Olá, muito bom dia. Que alegria estar com você nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Nosso dia certamente será diferente após nós termos este momento de deleite nas Sagradas Escrituras. Eu convido você nesta manhã a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 10. Nós vamos meditar no quanto Deus conhece e se importa com a nossa realidade. Mais especificamente com a nossa dor. Hoje nós temos uma população gigantesca que está divulgando para um lado e para o outro apenas o quanto os homens viram as costas uns para os outros. Mas nós estamos aqui hoje para mostrar a verdade bíblica de que Deus não age como os homens. O Senhor se importa com a nossa realidade. O livro dos Salmos, capítulo 10, a palavra do Senhor assim nos diz: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Este salmo, que é atribuído a Davi, ele nos conduz numa reflexão que parece que foi um texto escrito exatamente hoje, pois nós pensamos também da mesma forma. O livro dos Salmos, ele é como um espelho. Nós, quando estamos alegres, se nós abrirmos o livro dos Salmos, nós encontramos salmos de júbilo, mas quando nós nos encontramos tristes, às vezes desanimados, também encontramos textos que ali o salmista ele está quase tropeçando no seu desânimo, na sua indignação. E aqui o Salmo 10, ele mostra para nós o que muitas vezes nós também pensamos a respeito da vida. Porque além das dores, dos cansaços, nós também ficamos indignados quando nós passamos o olhar por esta terra. Davi está exatamente nesta posição. Ele clama a Deus por socorro, mas ele clama não apenas por si,
ele clama porque os seus olhos fazem uma varredura e veem como que os ímpios, eles se vangloriam no seu sucesso temporário e eles continuam a oprimir a outros. E então o sentimento que vem no íntimo de Davi é aquilo que muitas vezes eu e você evitamos falar a Deus por reverência e por zelo à presença do Senhor. Nós jamais diríamos ao Senhor coisas do tipo: Senhor, por que o Senhor está longe? Por que o Senhor se oculta? Nós lemos a Escritura Sagrada e sabemos que Deus é a pessoa mais próxima de nós. Nós sabemos que Deus não se oculta, Deus se revela. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo revelou o seu amor por nós. Não faz sentido nós fazermos tais indagações. Mas, na nossa humanidade, muitas vezes, quando a dor é cintilante e ela vem acompanhada de um sentimento de indignação, então essa pergunta ela brota no coração invariavelmente. Mas sabe, o lugar correto desta pergunta acontecer não é na multidão de pessoas que não creem no Senhor e que estão desesperadas. É justamente aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor, o nosso coração pode perguntar todas as coisas, porque Deus ouve a nossa oração e o Senhor nos responde lá no íntimo, como é o caso de Davi aqui. Nós aprendemos nesse texto que Davi, ele começa fazendo uma pergunta que nos revela muito sobre a situação do homem moderno. Começa dizendo: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Em primeiro lugar, meditemos nesta pergunta de Davi sobre as horas de tribulação. O livro dos Salmos nos apresenta verdades, tanto nos primeiros versos como nos últimos versos. E também ele faz como que um movimento de pinça em que a extremidade inicial e a final, elas vão se juntando até um centro do texto, onde ali está a verdade principal que nós vamos meditar daqui a pouquinho. Davi, quando faz esta pergunta, ele evidencia para nós que ele está em horas de tribulação. E que horas são essas? Como que o homem pode encontrar-se em horas de tribulação tais como essas reveladas aqui no livro dos Salmos? Quando parece que Deus está longe. Quando parece que Deus está distante. Quando parece que Deus está oculto. Alguém pode dizer: eu nunca senti isso. Olha, pense bem, somos falíveis e na nossa natureza pecaminosa, muitas vezes fomos tentados a pensar desta forma. Deus está tão longe. E olha aqui um pouquinho, será que a gente também já não pensou: Deus parece estar mais perto de alguns do que de mim. Eu estou passando por um momento de dor, eu estou passando por um momento de inquietação, e o sentimento que eu tenho quando eu ouço testemunhos de uma pessoa ou de outra, me parece que Deus ele se aproxima de alguns, ele se distancia de outros. É isso que Davi está dizendo no Salmo 10. Estas horas de tribulação são caracterizadas por este sentimento. Agora, vamos meditar no que Davi está expondo aqui. Primeiramente, o olhar do salmista passa pela terra e encontra dois tipos de pessoas. Obviamente tem ele na presença de Deus, ele está derramando a sua alma na presença do Senhor, mas quando ele olha para a amplitude, ele vê duas personagens no horizonte. A primeira é o ímpio, aquele cujo coração não é puro, aquele que não tem compromisso com o temor do Senhor, aquele que vive com zombarias em relação a Deus, ao temor ao Senhor. E Davi usa alguns termos ao longo do Salmo 10 para falar sobre esta pessoa. Ele diz o ímpio, ele diz o perverso, ele diz o avarento, ele diz
o malvado, e ele também diz o homem da terra. Com estas qualificações, Davi dirige o olhar a todas aquelas pessoas que zombam de Deus e que a sua vista, a vista de Davi, parece que elas são prósperas na sua forma maldosa de viver. Nós nos identificamos com Davi neste momento, porque muitas vezes nós temos um olhar primeiramente focado em quem está à nossa volta. Quem é o homem? Se nós olharmos para os noticiários e atendermos a tudo quanto eles estampam sobre o caráter da humanidade, nós ficamos aterrados. Porque como que pode uma pessoa do outro lado do mundo fazer testes de bombas para ameaçar nações inocentes? Do nada isso surge e a gente fica sabendo de notícias como essa e pensamos, alguém tem que fazer alguma coisa. Como pode, num continente tão lindo como é a África, diversas etnias, pessoas maravilhosas, de repente surge um ditador que começa a oprimir crianças, faz grupos de guerrilha, faz com que o tráfico ele seja plasmado por toda a região, e nós pensamos, alguém tem que tirar essa pessoa do poder. Olha como essa pessoa se comporta, parece que os caminhos dela são sempre de prosperidade. Ela viaja pelo mundo, ela está nos melhores jatos, ela está nos melhores barcos, ela está nos melhores restaurantes. Alguém tem de fazer algo. Davi está numa situação parecida com esta. E uma das coisas que nós nos identificamos no livro dos Salmos é isto, é quando a gente tem dor na vida e essa dor vem acompanhada de indignação. Certa vez eu tive uma experiência assim. Eu estava com uma enfermidade, eu precisava de um atendimento no pronto-socorro, numa cidade diferente, e ao chegar na região, no hospital, eu fiquei indignado, porque todos os pacientes estavam nos corredores, não haviam acomodações devidas, então a minha dor, ela foi somada por uma indignação. Talvez você já tenha tido uma experiência parecida. Davi está revelando aqui um momento da sua vida em que a sua dor, ela junta-se com um sentimento de indignação face ao orgulho, à opulência do coração não temente a Deus. Mas há uma segunda pessoa que Davi observa enquanto ele está orando. E essa segunda pessoa é o necessitado, que ele usa os seguintes termos. Ele fala o necessitado, ele fala o pobre, ele fala o inocente, o desamparado, o órfão, o humilde e o oprimido. Davi ele divide nesta oração essas duas classes de pessoas. E ele faz uma pergunta ao Senhor. Senhor, até quando? Como ficarão estas pessoas? Sabe, não é errado você conversar com Deus sobre o que está acontecendo no mundo. Porque talvez a dor que você sente no seu íntimo, ela esteja relacionada com isso. Conversava dias atrás com uma pessoa que perdeu o emprego e chorava. A sua dor no seu íntimo era de que ela não encontraria um emprego tão rapidamente e à altura da necessidade da sua família. E a sua dor estava relacionada com o que está acontecendo no mundo, com o que os homens estão fazendo uns com os outros. E então nós conversamos sobre o privilégio que temos de derramar a nossa dor perante o Senhor Deus. Davi, ao fazer isso, ele nos ensina coisas maravilhosas. Observe bem, ele começa dizendo, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Ele fala que os perversos, os ímpios, eles urdem, eles tramam algum laço, alguma rede para apanhar o pobre como se fosse uma presa fácil. E o juízo parece não chegar para essas pessoas. Sabe, dos versos 3
até o versículo 11, Davi ele faz uma narrativa da impiedade no mundo. E nós conhecemos muito bem o que ele está dizendo aqui. Veja só, dos versos 3 ao 11 ele diz assim: pois o perverso se gloria na cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações, são prósperos os seus caminhos, em todo tempo muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Se o Salmo 10 terminasse no versículo 11, nós teríamos aqui um lamento de um homem há milhares de anos atrás que nos inspiraria a lamentar apenas. Mas não é aí que ele termina. O Espírito do Senhor ungiu a Davi e o inspirou a orar este salmo e a registrá-lo para que por gerações esta oração seja ensinada e saibamos que o local devido para nós expormos a nossa dor, a nossa indignação é aos pés do Senhor. Você hoje está indignado, você hoje tem uma dor no seu íntimo que parece que você não foi atendido. Você é uma pessoa que sente dor na alma, sente angústia por algo que você ouviu, por alguma perseguição em família, por alguma perseguição no trabalho. Ou você tem uma dor no físico mesmo, uma enfermidade, e parece que a cura não chega, e enquanto isso vem para alguém. Talvez você esteja como uma pessoa disse para mim ontem, parece que o convênio está favorecendo um outro tipo de pessoas e não uma pessoa que está com enfermidade tal como eu estou. Olha, o lugar devido para nós colocarmos nossa fala, o nosso coração, é na oração. Porque enquanto oramos, o Senhor nos visita. Nós chamamos a oração de meio da graça. Enquanto nós oramos, virtudes do trono da graça fluem ao nosso coração e a verdade íntima nossa muda. Davi, enquanto ele narra o comportamento dos homens ímpios, o seu coração é visitado pela graça do Senhor e ele então faz uma declaração. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Veja só que o centro do salmo está uma declaração de Deus pode, apenas num levantar da sua mão, colocar todos esses planos abaixo. E vem então a resposta que nós carecemos. Davi diz, tu, porém, tens visto, versículo 14, tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. Vou repetir, Deus se atenta aos trabalhos, aos esforços e Deus atenta à dor. Deus se importa com a sua dor. Seja qual for a sua dor, Deus se importa. Davi nos deixa esta declaração enfática no centro do Salmo. Por que ler um texto como o Salmo 10, que parece que é um lamento sem fim? Porque aqui nos fala que Deus se importa com a nossa dor. E quando nós concebemos isso,
nós dizemos como Davi, no versículo 16, o Senhor é Rei eterno. Tudo isso passará, mas o trono de Deus é eterno. Ninguém o destitui de sua majestade. O Senhor governa sobre todas as coisas e Ele poderá colocar abaixo todos esses planos da impiedade. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Deus é o Deus que se importa com a dor, se importa com a condição em que nós estamos e Ele pode ouvir a nossa prece no dia de hoje. Hoje nós estamos aqui no Vida Devocional e temos a alegria de abrir a palavra do Senhor e também orar pelos motivos de oração que você nos envia. Aqui pelo chat nós já temos alguns pedidos e o Senhor conhece não apenas o que você escreve, mas o seu coração, a realidade da sua família. E a palavra que eu quero deixar para você neste dia é: Deus se importa com a sua condição, Deus responde o seu coração e as interrogações que você carrega. Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode transformar a história da sua casa, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para isso, eu gostaria de convidar você que nos assiste nessa manhã a reverentemente trazer a sua causa de coração na presença do Senhor em oração. Nós vamos orar sabendo que o Senhor nos ouve. E hoje mesmo você pode entoar um hino de louvor, porque você derrama sua alma na presença do Senhor Deus. Eu gostaria que você neste momento fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte. Nós vamos falar com Deus e eu vou orar em especial pelos seus motivos de oração. Amado Deus e Pai, graças te damos por este dia tão especial que nós estamos aqui meditando na Tua Palavra e aprendemos com Davi que muitas vezes o nosso coração tem dor e indignação e nós devemos derramar nosso coração perante o Senhor, não aos homens, porque murmurar aos homens não resolve, reclamar da vida a pessoas não resolve, mas ao Senhor, que é Rei eterno, que ninguém destitui o Senhor do seu trono, e o Senhor tem resposta para o bem do teu povo. Tu contemplas a condição do pobre, do necessitado, daquele que sofre, daquele que passa por dores. Ó Deus, humildemente lhe pedimos nesta manhã, Senhor, ser favorável ao teu povo. Cure aquele que está com depressão, cure, ó Deus, aquele que está com uma enfermidade no físico, sofrendo de dores. Ó Deus, ser com aqueles que estão nos leitos de hospital, ser, ó Deus, com pessoas que estão passando por um processo de dificuldades no casamento, dificuldades na criação dos filhos. Atentes, ó Deus, para esta realidade. Senhor, oramos para que a Tua glória seja manifestada na vida dessas pessoas e elas possam entoar um hino de louvor ao Senhor, porque o Senhor nos ouve a oração. Assim oramos pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Este é o nosso momento devocional. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia na presença do Senhor.